Olá, sejam todas e todos bem-vindos. No encontro anterior, vimos como se comporta a função cosseno. Vamos agora analisar, sob a mesma perspectiva, a chamada função cosseno. Para tanto, recordemos que, dada a circunferência trigonométrica, um ponto sobre essa circunferência é tal que está associado a um arco e a um ângulo. A projeção da extremidade desse arco, desse ângulo, sobre o eixo das abscissas, nos fornecerá o cosseno deste ângulo ou deste arco. Podemos, com isso, definir uma nova função trigonométrica, uma função dos reais nos reais, que a cada número real x associa o cosseno de x. Vamos analisar, então, o comportamento desta função. Como é usual, vamos atribuir valores a x, a variável independente, e calcular os respectivos valores que a função cosseno assume. Lembrando que, a exemplo do que aconteceu para a função seno, vamos analisar primeiro o intervalo de 0 a 360 graus, ou 0 radianos, a 2π radianos. Vemos nessa tabela que para um ângulo de 0 radianos, o cosseno é 1. Para o ângulo de π sobre 6 radianos, o cosseno é 0,9, ou raiz de 3 sobre 2. Para o ângulo de medida π sobre 4 radianos, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Já um ângulo cuja medida é π sobre 3 radianos tem cosseno igual a meio, enquanto que um ângulo de medida π sobre 2 radianos tem cosseno igual a zero. A partir da técnica chamada redução ao primeiro quadrante, podemos então avaliar os valores de cosseno para ângulos ou arcos maiores do que π sobre 2 radianos, completando essa tabela até o ângulo de 2π radianos. Tal tabela produz, no plano cartesiano, a seguinte distribuição de pontos, começando em 0 radianos e indo até 2π radianos. Pesquisando outros valores para x no intervalo de 0 a 2π radianos, vemos que esses pontos se distribuem ao longo de uma curva que tem uma certa semelhança com a da função cosseno. Trabalhando com valores maiores do que 360 graus e menores do que 0 graus, ou ainda maiores do que 2π radianos e menores do que 0 radianos, encontramos que a função cosseno tem o seguinte gráfico. Observe que esta forma básica da função para o intervalo de 0 a 2π radianos se repete a intervalos regulares de 2π radianos. Além disso, a exemplo da função seno, a função cosseno também tem imagem limitada ao intervalo que vai de -1 até 1, incluindo -1, incluindo 1. Assim, podemos dizer que, para tal função dos reais nos reais, dada pela expressão f de x igual a cosseno de x, vemos que tal função também é periódica, ou seja, ela se repete a intervalos regulares e esses intervalos têm tamanho ou comprimento 2π radianos. Assim, dado um arco x, o cosseno de x mais 2π, o cosseno de x mais 4π, o cosseno de x mais 6π, etc., e o cosseno de x menos 2π, o cosseno de x menos 4π, o cosseno de x menos 6π, etc., são todos iguais. Como vimos no gráfico, o conjunto imagem de tal função está limitado ao intervalo que vai de -1 até 1, incluindo -1 e incluindo 1, ou seja, cosseno de x pode assumir qualquer valor real entre -1 e 1, incluindo as extremidades. Uma diferença agora se faz notar quando analisamos o sinal da função cosseno. Esta função é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo e terceiro quadrantes e positiva no quarto quadrante. Por exemplo, considere a seguinte questão. Determine os valores máximo e mínimo da função definida por f de x igual a 2 menos 3 que multiplica cosseno ao cubo de x. Como já vimos anteriormente, o cosseno de x assume valores entre -1 e 1. Pela mesma razão, o cubo desse cosseno também assumirá valores entre -1 e 1. Multiplicando tal expressão por -3, encontramos que -3 cosseno ao cubo de x vai assumir valores entre -3 e 3, e somando-se 2 a todos os termos dessa expressão, encontramos que tal função, definida pela sentença f de x igual a 2 menos 3, que multiplica cosseno ao cubo de x, assume valores entre -1 e 5. Dessa maneira, o valor mínimo dessa função é -1, enquanto que o valor máximo é igual a 5. Uma outra situação ocorre quando nos deparamos com esta questão. Determine o valor de k de modo que se verifique a seguinte equação. Cosseno de x é igual a 4 vezes k menos 1 sobre 2. Mais uma vez, o cosseno de x assume valores entre -1 e 1. Consequentemente, a expressão 4k menos 1 sobre 2 também deve assumir valores entre -1 e 1, incluindo os valores -1 e 1. Multiplicamos a expressão anterior pelo número real 2. obtendo que menos 2 menor ou igual a 4k menos 1 menor ou igual a 2.
Somando-se 1 a todos os termos dessa igualdade, encontramos que menos 2 mais 1 menor ou igual a 4k, menor ou igual a 2 mais 1, que nos leva à condição de que k está no intervalo que vai de menos 1/4 até 3/4. Finalmente, vamos ver o que acontece com a seguinte questão. Quais são os valores reais de a para que se tenha simultaneamente que seno de x igual a e cosseno de x igual a raiz de 3. Mais uma vez, da condição menos 1 menor ou igual a seno de x menor ou igual a 1, somos levados à condição menos 1 menor ou igual a menor ou igual a 1. Agora, identicamente, o cosseno de x assume valores entre menos 1 e 1. Desta maneira, encontramos que menos 1 menor ou igual a vezes raiz de 3 menor ou igual a 1. De onde podemos escrever que menos raiz de 3 sobre 3 menor ou igual a menor ou igual a raiz de 3 sobre 3. Assim, encontramos duas condições sobre a. Ou ele está no intervalo que vai de menos 1 até 1, ou então está no intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3. Graficamente, temos a seguinte condição. A deve estar no intervalo de menos 1 até 1, incluindo menos 1 e 1, ou então está no intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, incluindo as extremidades. A intersecção desses dois intervalos, ou seja, o intervalo comum a ambos os intervalos, é o intervalo que vai de menos raiz de 3 sobre 3 até mais raiz de 3 sobre 3. Assim, para que as duas condições sejam satisfeitas, ou seja, seno de x igual a a e cosseno de x igual a vezes raiz de 3, devemos ter que a deve ser um número real no intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até mais raiz de 3 sobre 3, incluindo tanto uma como outra extremidade. E assim terminamos esse encontro no qual discutimos as características gerais da função cosseno. No próximo encontro ainda discutiremos algumas outras características dessas duas funções, seno e cosseno, e veremos algumas aplicações dessas mesmas funções a alguns fenômenos naturais. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!